Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e eu estava assim um pouco desaparecido aqui do canal, né? Mas isso foi por um bom motivo. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos a trabalho, só que eu aproveitei que eu estava lá para fazer o quê? Para aumentar a pilha de jogos que eu tenho na minha coleção e que eu não consigo jogar. Ou seja, aproveitei a viagem para comprar mais jogos. E aí eu vim aqui no vídeo de hoje mostrar para vocês quais foram os jogos que eu comprei lá. Né? Vou falar um pouquinho do porquê que eu comprei, qual foi o meu interesse no jogo. Quem sabe vocês também se interessam. E aí depois, quando eu jogar, eu volto e conto se valeu a pena gastar os meus dólares ou não. Então vamos lá. O primeiro jogo aqui que eu comprei foi o Biblios, né? Um jogo pequenininho, a caixa parece um livro, né? Bem bonito. E a ideia do jogo é que nós trabalhamos num monastério, né? Nós estamos num monastério e a gente está meio que ali competindo para ver quem consegue criar a melhor biblioteca de um monastério. O jogo ele é jogado em duas fases, a ideia é que você faça ali um set collection, né? Que você acumule cartas com símbolos diferentes, e depois numa segunda fase tem meio que um leilão ali para pegar as cartas que restam, e no final você compara as cartas que você tem com os símbolos de cada carta com o dos seus adversários, para ver se você conseguiu montar a biblioteca mais legal ou não. Então, por que eu me interessei por esse jogo? Bom, eu já ouvi falar bem desse jogo e particularmente tem um podcast que eu ouço bastante, que é o Board Game Barrage, que um dos apresentadores fala que esse jogo é o top 1 da vida dele, é o jogo que ele prefere, ele sempre fala desse jogo. E eu achei esse jogo usado em uma loja de jogos de tabuleiro lá nos Estados Unidos, que acabou saindo bem baratinho. E eu falei, quer saber? Por esse preço vale a pena arriscar. Então eu comprei o Biblios, espero que eu goste, espero que vale a pena, hein? Senão eu vou mandar um e-mail lá pro cara do podcast. Um outro jogo que eu comprei, e esse aqui, eu tava na hype dele mesmo, eu admito, é o Cat in the Box. Eu inclusive falei dele num vídeo anterior, onde eu listei 10 jogos que eu queria comprar esse ano. E esse jogo aqui é um dos que estava na lista. Esse jogo, primeiro, ele é um estilo que eu gosto muito, que é um jogo de vaza, um jogo de trick-taking. Um jogo tipo truco, assim, né? Que você vai jogando as cartas, cada mão você vai ganhar a mão ou não e tal. Só que qual que é a particularidade desse jogo aqui do Cat in the Box? As cartas, elas não têm cores definidas. Você define qual é a cor da sua carta no momento em que você joga. Só que cada cor e cada número só pode ter uma versão daquele tipo, né? Então toda vez que você joga, você tem que ficar ali meio que fazendo um cálculo mental se você não tá talvez se colocando numa situação onde você não tenha mais cartas para jogar. Que aí no tema do jogo você cria um paradoxo e aí acaba perdendo aquela rodada. Então é um jogo que parece muito interessante, eu vi muita gente falando dele. É um jogo que ficou assim bem famoso em Essen, na feira de Essen do ano passado, e isso me fez ficar bastante interessado. Então eu aproveitei que eu fui lá e garanti a minha cópia de Cat in the Box. O outro jogo aqui, que é um jogo também que eu já queria faz tempo, eu já estava meio que buscando ele e estava achando difícil de encontrar, é o Metro X, que é um jogo de roll and write, né? Esse estilo de jogo em que você joga um dado ou vira uma carta e você desenha e escreve num papel. Nesse caso aqui ele é um flip and write, né? Ele é baseado em cartas, então você vai virando as cartas e aí você vai desenhando aqui num tabuleiro individual de cada jogador. E a ideia do jogo é o quê? Todos nós estamos construindo as linhas de metrô baseado nas cartas, né, que vão aparecendo. E a ideia é que você construa a linha que seja mais completa e mais eficiente que os seus adversários, né? A linha mais completa é aquela que preenche mais estações em cada uma das linhas de cores aqui do metrô. E a mais eficiente é porque em todas as interseções ali das linhas, dependendo das cartas que saem, você pode marcar pontuações. E obviamente quem for ali mais esperto e mais otimizado consegue marcar as melhores pontuações nas junções e aí fazer mais pontos. É um jogo que eu já ouvi falar muito bem. Eu gosto desse estilo porque é um estilo rápido. Às vezes é aquele dia que você quer um joguinho rápido ali para começar a noite ou só para realmente dar uma relaxada. Esse tipo de jogo é ótimo. Eu tenho vários na minha coleção que eu gosto e esse aqui é um que estava faltando. Então agora não está mais. Metro X. Agora eu vou falar um pouquinho dos jogos um pouco maiores. Vamos lá. Este jogo aqui, ó, In the Year of the Dragon, eu fui influenciado por um amigo meu que estava comigo lá, que ele comprou esse jogo numa livraria, porque estava com um preço muito bom. Tá até o preço até hoje, eu nem tirei. Tava $20 esse jogo aqui, In the Year of the Dragon. E por que eu quis comprar esse jogo, né? Não só porque ele estava barato, mas porque o autor do jogo, que é o Stefan Feld,
ele tem um jogo que eu gosto muito, que é o Castles of Burgundy. E dizem que esse jogo, ele é um jogo bem estilo do Feld, né? Só que mais simples de jogar, um pouco mais direto, um pouco mais objetivo. E isso me fez ficar bem interessado. E além disso, obviamente, é um jogo que eu já vi aparecendo aí em top 100, em top 50 de outras pessoas de outros canais. E eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha de jogar esse jogo aqui. Nesse jogo, nós todos somos... somos... A gente tá na China, né? E nós estamos construindo o nosso vilarejo. E a ideia é que a gente está competindo para ver quem é mais capaz. Esse tipo de jogo, né? Que tem aí uma temática aleatória, mas a verdade é que é um jogo Eurogame, né? Um jogo desse estilo onde você tem que fazer uma gestão de recursos para você poder construir as coisas que você precisa. Quem for mais otimizado ali na gestão do recurso e nas construções acaba ganhando. É um jogo que, assim, olhando pro tabuleiro eu não acho ele tão bonito. Mas dizem que a jogabilidade dele é muito boa. Então é o In the Year of the Dragon. O próximo jogo grande que eu comprei, ainda tô na temática meio asiática, tô achando que é uma coisa assim, né, meio recorrente aqui na minha vida, no meu estilo. Mas é esse aqui, olha, o Sekigahara, a unificação do Japão. Esse jogo é um jogo de guerra, né, que é um estilo que é pouco explorado na minha residência. Ou seja, eu até tenho alguns jogos de guerra, mas não joguei muitos ainda. Eles acabam não sendo assim os preferidos da noite. Só que esse jogo particularmente, ele me pareceu muito interessante assim, porque ele é um jogo grande, tá vendo a caixa grande, só que é um jogo exclusivamente de dois, né? E ele é um jogo que reconta a história da unificação do Japão, aonde tinha lá os shoguns, né? Qualquer como que é o nome dele? Ieyasu Tokugawa, né? Que era uma das famílias que, na verdade, na história original foi quem acabou reunificando o Japão. E no jogo você pode jogar tanto como o Tokugawa quanto como o adversário dele, né? E a ideia é que o jogo ele é jogado em 7 semanas, então cada rodada é uma semana. E nessas 7 semanas de batalha, você e seu adversário estão batalhando para ver quem que vai conseguir controlar mais as áreas do Japão e acabar dominando ali a reunificação. Só que esse jogo tem uma coisa interessante, que é algo que também faz parte da história real, é que os shoguns da época, eles meio que tinham ali uma aliança muito frágil, assim. Eles trocavam de lado muito fácil, podia ter uma traição ali no meio da batalha, e isso faz com que o jogo, aparentemente, seja muito interessante por isso. Ele parece que ele é um pouco, assim, não tão determinístico. Ele é um jogo baseado em cartas, mas que tem muito essa questão ali da lealdade dos shoguns e tal, para você conseguir angariar mais exércitos e vencer a batalha. Então, assim, a ideia me interessa muito. Como eu falei, não jogo muitos jogos de guerra, mas esse aqui é um jogo que me interessou. O preço também estava legal, então eu comprei o Sekigahara, a unificação do Japão. E o último jogo que eu comprei também é um jogo que apareceu na lista dos jogos que eu ia comprar este ano. Então, assim, eu estou seguindo mais ou menos ali o que eu me propus naquela lista, e é o Panam. O Panam é um jogo, que é um jogo baseado em linhas aéreas e linhas de aviação, onde cada um de nós somos gestores de uma linha aérea. Então a ideia do jogo é que você consiga ali, baseado em cartas, ir criando as rotas aéreas que os seus aviões tenham capacidade ali de fazer. O jogo tem 4 tipos de aviões diferentes, que podem fazer rotas mais curtas ou mais longas. A ideia é que você consiga, buscando aviões cada vez maiores para aumentar suas rotas, porque elas são mais lucrativas. E o jogo tem uma coisa interessante, assim, porque, na verdade, Panam foi uma linha aérea muito famosa nos Estados Unidos, então esse jogo é baseado na história dessa linha aérea. Só que no jogo, a Panam, ela é meio que uma concorrente barra oportunidade para você. Porque a Panam, ela é uma linha aérea que não é controlada por um jogador e que ela vai crescendo no mapa e criando cada vez mais rotas e que pode acabar absorvendo as suas rotas, né? Obviamente você é pago por isso, mas ela meio que vai competindo ali no espaço com você também. Então é um jogo que eu achei muito interessante. Além disso, não é só criar rotas, ele tem ali um marcador dos valores das ações de mercado, então você tem que saber também aproveitar como é que estão as ações naquela rodada para tentar fazer mais ou menos dinheiro. Um jogo que parece muito interessante, um jogo de aviação, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, aproveitei que estava lá e garanti também o meu Panam. Então foi isso, gente. Esses foram os 6 jogos que consumiram todos os meus dólares e me deixaram falido no retorno. Porém, feliz, né? Não é isso que importa?
Então é isso, gente. Vocês se interessaram por alguns dos jogos? Gostaram de alguns dos jogos? Conta pra mim nos comentários qual você compraria se você fosse para os Estados Unidos hoje. Então é isso. Muito obrigado e até as próximas compras. Opa, até os próximos vídeos.